Olá, eu sou a professora Fernanda Batista de Souza, da UTF-PR de Francisco Beltrão, no curso de Engenharia Química. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de tratamento de efluentes industriais e hoje nós vamos trabalhar com a determinação de acidez e dureza em amostras de água de abastecimento e efluente industrial. Bom, antes de iniciarmos as práticas para determinação de acidez e dureza, vamos ver alguns pontos importantes para definição. Primeiro, definindo a acidez numa amostra de água ou efluente. Ela se dá através da capacidade dessa amostra de reagir quantitativamente com uma base forte até um determinado valor de pH. As fontes de acidez em águas de abastecimento e efluentes podem ocorrer devido à presença de CO2, então não só o CO2 da atmosfera em equilíbrio com a água, mas também o CO2 ele é um produto da degradação microbiológica nos tratamentos de efluentes. Então também uma das conclusões depois do tratamento biológico pode ser a elevação da acidez de um determinado efluente devido à presença de CO2 dissolvido. E ácidos minerais que estão presentes em amostras naturais. A importância do controle de acidez em amostras de água e efluentes se dá devido aos estudos de corrosão. Então, a corrosão ela pode ocorrer nas tubulações e nos equipamentos que são utilizados para transporte de água e de efluentes. Ela é quantificada em miligramas de carbonato de cálcio por litro. A dureza ela já é definida como a presença de sais alcalino-terrosos, principalmente cálcio e magnésio, que nós vamos medir hoje. E alguns outros metais que podem estar presentes também, causando dureza, só que em menor intensidade. A dureza ela pode ser permanente ou temporária. A dureza temporária é aquela que ocorre devido à presença de sais de bicarbonato e carbonatos. Essa dureza temporada ela pode ser facilmente eliminada a partir da fervura de amostras de água ou de efluente. A gente consegue eliminar essa dureza. A presença então de outros materiais que causam dureza, aí nós chamamos de dureza permanente. A importância do estudo da dureza e do controle de dureza em amostras de água e efluente se dá devido a incrustações também em equipamentos e em tubulações de transporte. E também ela pode dificultar a formação de espuma quando se utiliza sabão. Ela também vai ser quantificada em miligrama de carbonato de cálcio por litro. E além de fazer a medida da dureza, nós vamos medir também, definir a concentração de cálcio e a concentração de magnésio. Os materiais e reagentes que nós vamos utilizar na prática de hoje serão bureta de 50 ml, Erlenmeyers de 125 e 250 ml, filtro de vidro e papel de filtro para a gente filtrar e eliminar a presença de cor da amostra de efluente para não dificultar encontrar o ponto de viragem na titulação, becker de 100 ml, de 250 ml, precisaremos de pipeta volumétrica de 25 ml, pera, precisaremos também de proveta de 100 ml, pipeta Pasteur, utilizaremos fita de pH. Aqui nós temos o bifitalato de potássio que foi previamente seco a 105 graus por pelo menos 1 hora e foi colocado em dessecador para o aguardo de chegar até a temperatura ambiente. Nós temos um agitador magnético com uma barra magnética que nós vamos utilizar na titulação. pH-metro para fazer as medidas de pH de efluente das nossas amostras. E como indicadores, nós vamos utilizar fenolftaleína, murexida e negro eriocromo.
A fenolftaleína ela é líquida e os outros são materiais sólidos. Soluções que nós vamos utilizar. Soluções de hidróxido de sódio, nós vamos utilizar 1 mol por litro, 0,1 mol por litro, 0,02 mol por litro. Vamos utilizar a solução de carbonato de cálcio, 0,01 mol por litro. E também precisaremos de solução de EDTA de sódio, 0,01 mol por litro. Primeiramente, nós vamos montar o nosso aparato para titulação para iniciarmos a padronização do NaOH 0,02 mol por litro, que será primeiramente padronizado. Para isso, pessoal, nós vamos pegar a nossa solução de NaOH, depois da bureta estar montada com a garra no suporte universal, e nós vamos fazer a lavagem da bureta com essa solução. Então, é importante que a gente preencha a bureta uma vez com a solução e descarte essa primeira solução para fazer a lavagem. Então, a gente enche. Quando a solução ela for escassa, a gente muitas vezes não precisa encher toda a bureta com a solução, a gente pode retirar ela da garra e fazer a lavagem girando a bureta, tá? Como agora nós temos soluções suficientes, eu vou encher uma vez a bureta até em cima para fazer a lavagem e vou descartar. Cuidado na hora que for encher a primeira vez a bureta para verificar se a torneira está fechada. Após o descarte dessa primeira solução, a gente vai fechar a torneira da bureta e agora nós vamos carregar a bureta com a solução de hidróxido de sódio 0,02 mol por litro e vamos zerar a bureta e vamos eliminar as bolhas que podem ter no fundo da nossa bureta. Então, tem que tomar cuidado com essas duas condições. Então, para zerar a bureta, é importante tomar cuidado que você consegue enxergar o menisco próximo à altura dos seus olhos, né, para que você consiga zerar a bureta com a solução de forma adequada. Agora, nós vamos arrumar os nossos aparatos para iniciar a titulação. Para realizarmos, então, a padronização do NaOH, no Erlenmeyer 250 ml, nós pesamos 0,1 grama de bifitalato de potássio e adicionamos 50 ml de água. A nossa bureta, então, foi preenchida com solução de NaOH 0,02 mol por litro. O bifitalato de potássio com o NaOH reagem numa estequiometria de 1:1. E agora, para iniciarmos a titulação, nós vamos adicionar o indicador, 2 gotinhas de fenolftaleína.
Vamos colocar 3, para a cor ficar bem forte. Então, nós queremos titular até essa cor ficar rosa, certo? A cor da nossa solução do Erlenmeyer fica rosa. Uma observação importante é, na hora de pesar o bifitalato de potássio, é importante que você anote a massa exatamente que você pesou na balança para os cálculos de concentração ao final. Então, vamos iniciar a titulação. Inicialmente, nós podemos gotejar um pouquinho mais rápido pelos cálculos, então nós esperamos gastar 25 ml de solução de NaOH. Lembrando que essa titulação será realizada em duplicata. Então, no início a gente pode gotejar um pouquinho mais rápido, depois a gente torna o gotejamento mais lento para não perder o ponto de viragem. Estamos chegando próximo a 20 ml. Agora a gente pode desacelerar um pouquinho o gotejamento para a gente não perder o ponto de viragem. Muito bem, após a viragem da coloração, é só anotar o volume gasto e realizar as continhas para encontrar o fator da padronização da solução de NaOH. Agora, então, nós vamos titular a nossa primeira amostra de água da torneira. Vamos colocar as 3 gotinhas de fenolftaleína. E aqui nós precisamos, olha, titular bem devagar. Serão pouquíssimas gotas. A gente espera que a nossa água da torneira não tenha acidez. E o volume da amostra foi de 100 ml. Mais uma gotinha. Vamos aguardar uns minutinhos para ver se a cor, de fato, já virou. Sim, nossa solução já está mais rosinha. Então, vamos anotar este volume. E da mesma forma, nós vamos fazer para a nossa réplica da amostra de água da torneira. Agora, nós vamos fazer a titulação da nossa amostra de efluente. Nós pipetamos 50 ml de efluente. Vamos adicionar de 3 a 4 gotinhas de fenolftaleína. E vamos dar início à nossa titulação. Então, estamos titulando com NaOH 0,02 mol por litro. Nós filtramos a nossa amostra de efluente para eliminar qualquer interferência de cor e pipetamos os 50 ml. Vamos titular devagar, porque a gente não sabe qual é o volume que nós vamos gastar nessa titulação.
Por enquanto, nós gastamos 2,6 ml. Então, percebam que a nossa solução já está um pouquinho rosa, né? Então, para certificar, nós vamos anotar este valor que nós gastamos e eu vou continuar a titulação para ver se a viragem fica um pouco mais evidente nas próximas gotas. Se não, nós já percebemos uma mudança de cor, esse vai ser o valor do nosso ponto de viragem. Isso é comum de acontecer em amostras mais reais, né? Que a gente pode ter dificuldade, então, devido à cor do efluente, de determinar a viragem. Vou parar a agitação. Nossa solução está bem rosa. Ok, acredito que nosso ponto de viragem, então, tenha sido o primeiro ponto em 2,6 ml. Agora, para fazer a padronização da nossa solução de EDTA, nós medimos 25 ml da solução de carbonato de cálcio e adicionamos 50 ml de água destilada em cada uma das soluções. Vamos adicionar 1 ml de hidróxido de amônio para a gente elevar o pH a pH em torno de 10 e aí nós vamos conferir com a nossa fita de pH para a gente fazer a conferência do pH e depois proceder com a titulação. Agora nós vamos padronizar a nossa solução de EDTA. Para isso nós medimos 25 ml a solução de carbonato de cálcio, mais 50 ml de água destilada e corrigimos o pH com hidróxido de amônio concentrado. Vamos adicionar o nosso indicador, uma pequena quantidade do indicador sólido, uma pontinha. E ele vai mudar desse vinho avermelhado para uma solução azul. A reação do EDTA com carbonato é 1:1. Está quase atingindo, acredito que já atingiu a viragem. Já mudou para azul. Vamos anotar esse nosso volume.
Agora, então, nós vamos fazer a titulação para determinar a dureza da água da torneira. Nós preenchemos a bureta com solução de EDTA 0,01 mol por litro, padronizada. Adicionamos 1 ml de hidróxido de amônio concentrado para a correção do pH. Então, precisamos que o pH esteja em 10, pelo menos 10 ou mais, para que essa titulação ocorra. E vamos adicionar o nosso negro diério crômio T, que é o nosso indicador. Então, a coloração que nós estamos esperando é a mudança desse vinho para azul, uma coloração azul. Então, não precisa ser uma medida exata do indicador, a gente coloca uma ponta de espátula. Vamos iniciar a titulação. Vamos titular devagar, né? Porque a gente não sabe o quanto que a gente vai gastar. Ok. Atingimos o nosso ponto de viragem. Agora nós vamos fazer uma prova em branco com água destilada, de acordo com o método. Ele nos pede para fazer uma prova em branco com água destilada. Então, nós medimos 100 ml de água destilada, 1 ml de hidróxido de amônio concentrado para correção do pH, conferimos o pH. E vamos adicionar uma pontinha de espátula do nosso indicador negro éreo cromo T. Vamos esperar solubilizar bem o nosso indicador para darmos início à titulação. Vamos estabilizar a nossa agitação e vamos pingar mais uma gotinha . Ok, agora virou para azul. Anote o volume gasto na titulação. Agora nós vamos titular a nossa amostra de efluente. Nós pipetamos 100 ml de efluente filtrado. Pipetamos 1 ml de hidróxido de amônio concentrado para correção do pH. Conferimos o pH com a fita de pH. Acertamos o pH 10. E agora vamos titular o nosso efluente com a solução de EDTA 0,01 mol por litro. Vamos só arrumar aqui a nossa agitação. Ok, vamos adicionar o nosso indicador negro éreo cromo T. Uma pontinha de espátula. Aguardamos a solubilização. E vamos iniciar então a nossa titulação. Sempre gota a gota.
Como vocês observaram, a coloração para o nosso efluente, como ele já tem uma corzinha marrom, então a viragem vai ser um pouquinho diferente, né? Vamos observar uma mudança de cor, não necessariamente para a cor azul. Perceba que a nossa solução está ficando cinza. Ok, alcançamos a nossa viragem. Bom, agora nós vamos passar para a titulação para determinação de cálcio nas nossas amostras de água da torneira. Então, nós adicionamos 100 ml de água da torneira, 2 ml de hidróxido de sódio, 1 mol por litro, conferimos o pH deve estar entre 12 e 13, e vamos titular com EDTA 0,01 mol por litro, e o nosso indicador agora é a murexida, que a mudança de coloração é de rosa para púrpura. Então, adicionar uma pontinha de espátula bem pequenininha para a gente conseguir observar a viragem. Vamos esperar solubilizar um pouquinho e vamos iniciar a titulação. Ok. Ocorreu a mudança da coloração, anote o valor gasto de EDTA. Agora nós vamos passar para a nossa titulação da nossa prova em branco. Nós pipetamos 100 ml de água destilada em Erlenmeyer, mais 2 ml de hidróxido de sódio, 1 mol por litro. Conferimos o pH para 12 com fita de pH e vamos titular com EDTA 0,01 mol por litro. Vamos adicionar o nosso indicador, murexida, uma pontinha de espátula apenas é suficiente, e vamos observar a mudança da cor de rosa para púrpura. Após atingir a viragem, anote o volume gasto. Agora nós vamos titular a nossa amostra de efluente, então nós pipetamos 100 ml de efluente, 2 ml de hidróxido de sódio, 1 mol por litro, conferimos o pH para 12 com fita de pH, e agora vamos adicionar uma pontinha de espátula do nosso indicador murexida. E vamos iniciar a nossa titulação. Lembrando que todas as nossas leituras foram realizadas em duplicata.
enquanto nós gastamos 2,3 ml. Vou continuar a titulação só para confirmar o ponto de viragem. Acredito que em 2,3 nós tenhamos atingido a viragem da nossa amostra. Anote o volume gasto. Partimos agora, então, para o tratamento dos dados de laboratório que nós obtivemos na determinação de acidez e dureza. Então, a primeira coisa que nós realizamos foi a padronização da solução de NaOH, 0,02 mol por litro. Para padronização, nós utilizamos como padrão primário o biftalato de potássio, que já foi colocado aqui. Então, qual é a massa molar do biftalato de potássio para o cálculo posterior da concentração? Na coluna A, nós temos, então, as medidas da massa que nós pesamos de biftalato. Então, tanto da réplica 1 quanto da réplica 2, e nós diluímos essa massa em 50 ml de água destilada. Então, a gente pôde calcular a concentração da solução de biftalato, considerando, então, 0,1 grama, né? Na verdade, nós usamos a massa exata, pesada, dividido pelos 50 ml. Para converter para mol, nós consideramos que 1 mol tem 204,22 gramas de biftalato e 1 litro tem 1000 ml. Então, cálculo de concentração, como nós já estamos habituados. Então, fazendo essa continha, resultou no dado que a gente tem na coluna C, aí para o biftalato. A concentração inicial da nossa solução de NaOH é de 0,02 mol por litro. Então, nós titulamos a nossa solução de biftalato com a solução de NaOH 0,02 e na coluna E, nós temos o volume gasto de NaOH nesta titulação. Então, na primeira réplica, 22,1, na segunda, 22,3 ml. Então, com esse valor, nós conseguimos calcular qual é a nova concentração da solução de NaOH para as duas réplicas, que a gente chama de concentração de NaOH padronizado. Então, se a gente colocar aqui a equação, visualizar a equação, a gente usou C1V1, C2V2. Então, 50 ml vezes a concentração de biftalato, dividido pelo volume gasto, vai me dar a nova concentração de NaOH, certo? Então, fizemos isso para as duas réplicas e depois calculamos a média dessa concentração. Para achar o fator de correção dessa solução, nós então dividimos a concentração nova, correta, do NaOH padronizado, pela concentração inicial de NaOH, e neste caso obtivemos um fator de 1,122 e 1,134 para as duas réplicas e fizemos a média. Esse desvio padrão aqui que eu apresento para vocês está associado à média da concentração de NaOH padronizado. Então, nós podemos dizer que a concentração real do nosso NaOH foi de 0,0226 e é essa concentração que nós vamos utilizar para os cálculos de acidez. Então, seguindo aqui na nossa tabela, nós temos a determinação de acidez. As nossas amostras são apresentadas na coluna A, então eu tenho as amostras de água, as duas réplicas, e as amostras de efluente, as duas réplicas.
Coluna B, então, nós temos o volume de amostra. Então, para a água nós usamos 100 ml e para o efluente nós utilizamos 50 ml, né, com o intuito de controlar, né, o nosso volume de efluente, já que nós não dispomos de grandes quantidades. Então, eu repeti aqui o fator de correção para a concentração de NOH e a concentração inicial de NOH. Então, o fator vezes a concentração de NOH vai me dar a concentração média de NOH, a concentração real de NOH. Então, eu peguei o fator médio, coloquei aqui para todas as análises, e a concentração inicial. Então, nós vamos multiplicar o fator vezes a concentração. Na coluna E, nós temos o volume gasto na titulação de NOH. Então, nós titulamos 100 ml de água de abastecimento ou água da torneira e gastamos numa titulação, na primeira titulação 0,3 ml e na segunda 0,1 ml. Na coluna F foi acrescentado a massa molar do NOH para a gente poder fazer os nossos cálculos de determinação de acidez. E na coluna G, então, finalmente, nós temos os nossos cálculos de acidez, que, lembrando, é dado em concentração de miligrama de carbonato de cálcio por litro. Então, como que nós realizamos esse teste? Então, nós multiplicamos o volume de NOH gasto vezes a concentração inicial de NOH vezes o fator de correção vezes 1000. Isso é para a gente arrumar as nossas unidades, e ao invés do resultado sair em grama, sair em miligrama, e dividimos pelo volume de amostra, certo? Isso vai me dar a acidez no formato de carbonato de cálcio, miligramas de carbonato de cálcio por litro, ok? Fizemos isso para as nossas duas réplicas de amostra de água e realizamos a média dessas duas medidas. Aqui na linha 15 da coluna G, foi realizada então a média dessas duas leituras e o desvio médio das duas leituras. Para a nossa amostra de efluente, então, nós utilizamos o mesmo titulante com o mesmo fator de correção, só que o volume de amostra foi de 50 ml para cada réplica e o volume de NOH gasto foi de 2,6 para as duas leituras. Então, nós realizamos os cálculos de concentração de carbonato de cálcio, miligramas de carbonato de cálcio por litro, a partir do cálculo o volume de NOH vezes a concentração de NOH vezes o fator de correção vezes a massa molar, né, para a gente converter de mol por litro para grama, vezes 1000 para converter grama em miligrama, e dividimos pelo volume da amostra, que foi de 50 ml. Então, nós obtivemos aqui para o nosso efluente uma acidez de 1,17 aproximadamente, né, 1,17 miligramas de carbonato de cálcio por litro. E para nossa amostra de água, um valor médio de 0,045 miligramas por litro de carbonato de cálcio. Ou seja, nós temos uma acidez consideravelmente baixa que nós já esperávamos devido ao valor do pH, né? O pH dessas amostras não eram elevados, né? A acidez de fato era baixa, quase neutro, né? Em torno entre 6 e 7 o pH dessas amostras. Então, nossas amostras apresentaram uma baixa acidez. Nossa próxima determinação foi a padronização da solução de EDTA para que nós
pudéssemos então realizar a determinação da dureza, a determinação da concentração de cálcio e magnésio nas nossas amostras. Então, a nossa solução de EDTA, inicialmente de 0,01 mol por litro. Para isso, nós pegamos uma solução, 25 ml da solução de carbonato de cálcio, 0,01 molar, e diluímos em 50 ml de água. Ou seja, nessa solução, o volume total foi de 75 ml. Então, a gente pode calcular a concentração final dessa solução, desses 75 ml, né? Então, fazendo 25 ml, que foi a nossa medida, vezes a concentração inicial de carbonato de cálcio, dividido pelo volume total. Então, utilizamos C1V1, C2V2. Então, a nossa solução inicial de EDTA tem concentração de 0,01 mol por litro. Nós realizamos a nossa titulação com EDTA da solução de carbonato de cálcio como padrão primário. Então, lembrando, pessoal, que aqui é muito importante tomar cuidado com a titulação, porque o que nós observamos no laboratório? Que quando nós titulamos em torno de 1 ml, adicionamos em torno de 1 ml do volume da solução de EDTA, a solução já mudou de cor, daquele vinho, que era a cor do indicador, para azul. Passado um tempo, né, então a solução voltou a ficar vinho, então nós precisamos continuar a nossa titulação até a viragem completa, né, dessa solução para a cor azul. Tanto que no nosso roteiro diz que as últimas gotas precisam ter um intervalo entre elas para que a gente possa garantir que de fato tenhamos alcançado o nosso ponto de viragem. Porque a solução de carbonato de cálcio reage com a solução de EDTA de 1 para 1, certo? Então, continuando a nossa titulação até o final, nós gastamos na primeira réplica 23,6 ml de solução de EDTA e na segunda réplica 23,2 ml. Então, com isso, nós podemos calcular a nossa concentração real de EDTA, utilizando C1V1, C2V2. Então, 75 ml vezes a concentração dessa solução de carbonato de cálcio, nessa diluição, né? Dividido pelo volume gasto, nos dá a concentração real da solução de EDTA. Então, fizemos os cálculos para as duas réplicas, depois nós calculamos a média, e para calcular o nosso fator de correção, nós dividimos a concentração real da solução de EDTA, que é a padronizada, dividido pela concentração inicial. E obtivemos aí um valor para o fator de correção médio, então realizamos os cálculos para as duas réplicas, e o valor médio de 1,068. O desvio padrão apresentado é com relação à média da concentração real da solução de EDTA. Bom, conhecida a solução, a concentração da solução de EDTA, nós partimos para os cálculos, então, de determinação da dureza. Então, para isso, nós precisamos primeiro realizar a titulação do nosso branco, que nós utilizamos água destilada, num volume de 100 ml, repetindo então a concentração, o fator de correção da solução de EDTA e a concentração. E neste branco nós atingimos o nosso ponto de viragem da titulação, gastando 0,9 ml nas duas réplicas, portanto a média 0,9 ml. Na coluna F, nós trazemos a massa molar do carbonato de cálcio, que nós vamos utilizar posteriormente para o cálculo de dureza. Então, partindo para as nossas amostras, então, nós não temos aqui o cálculo da concentração, da determinação da dureza para água destilada, porque nós a titulamos como branco. Nós vamos utilizar este volume do branco para descontar este valor da gasto nessa titulação associado à dureza da água destilada. Então, a nossa água de abastecimento, nós pegamos um volume de 100 ml para cada réplica,
e gastamos nessa titulação 1 ml na primeira réplica e 1,1 ml na segunda réplica. E, portanto, podemos realizar o nosso cálculo de concentração de carbonato de cálcio, que também agora nessa titulação está associado à determinação da dureza. Então, a dureza também é dada como miligramas de carbonato de cálcio por litro. Então, como que nós realizamos este cálculo? Então, nós pegamos o volume gasto de EDTA na amostra, descontamos o volume gasto de EDTA no branco, foi a água destilada, multiplicamos pelo fator de correção vezes a concentração de EDTA, vezes a massa molar de carbonato de cálcio, multiplicamos por 1000 para transformar essa concentração que está em mol por litro para miligrama por litro, né? E dividimos pelo volume gasto da amostra, certo? Então, repetindo, nós pegamos o volume gasto de EDTA da amostra, descontamos o volume gasto do branco, multiplicamos pelo fator de correção, pela concentração de EDTA, para obter a concentração real de EDTA, vezes a massa molar do carbonato de cálcio aqui agora, para determinação da dureza, vezes 1000 para converter de grama para miligrama, e dividimos pelo volume da amostra, que foi 100 ml. Então, fazendo esses cálculos para as duas réplicas, nós obtivemos, então, uma dureza média de 1,603 para a amostra de água e um desvio de 0,5344 desta medida. Para as nossas amostras de efluente, então percebam aqui que nós temos uma amostra de efluente de 100 ml e uma amostra de 61 ml. Por que isso aconteceu, pessoal? Nós tivemos um problema com a nossa réplica 2 na titulação, nós perdemos o ponto de viragem, então isso pode acontecer, e nós repetimos a nossa análise, certo? Então, nós não tínhamos mais volume de efluente descongelado, nós tínhamos apenas 61 ml. Então, nós consideramos essa quantidade nos nossos cálculos, basta apenas a gente dividir por esse volume de amostra, certo? Então, para a primeira réplica, nós gastamos 1,5 ml, na segunda réplica 1,4 ml. Então, para fazer os cálculos, nós descontamos, então pegamos o volume gasto na réplica 1, menos o volume do branco, vezes o fator de correção, vezes a concentração de EDTA, para obter a concentração real de EDTA, vezes a massa molar do carbonato de cálcio, vezes 1000, dividido pelo volume de amostra, que nesse caso foi 100 ml. E para a segunda amostra, então, nós fizemos o mesmo cálculo, volume da amostra menos o volume do branco, vezes o fator de correção, vezes a concentração de EDTA, vezes a massa molar vezes 1000, e dividimos pelo volume dessa amostra, que foi de 61 ml. Então, nós realizamos as duas medidas, fizemos a média, então aqui nós já temos um desvio padrão um pouquinho mais elevado, né? Então, a média apresentou uma dureza de 7,59 aproximadamente, com desvio padrão, então mais ou menos 1,174. Ok? Então, nós temos aí os nossos dados de dureza, perfeito? Então, agora, para concluirmos os nossos cálculos, nós precisamos ir para a determinação de cálcio e magnésio nas nossas amostras. Então, nós também realizamos a titulação agora, também fizemos do branco para determinação do cálcio, fizemos uma nova titulação, né, para determinação de cálcio. Fizemos a titulação do nosso branco, que apresentou um volume de EDTA gasto aí médio de 0,45 ml. Depois titulamos as nossas amostras de água,
né? É um volume de 100 ml, tá? Então, como nós continuamos com o nosso EDTA como titulante, nós ainda estamos na concentração do EDTA de 0,01 mol por litro e o fator de correção médio, né, da padronização. Então, agora nós vamos usar a massa molar do cálcio, porque nós queremos determinar cálcio, né, e o volume gasto para água, réplica 1 e réplica 2, foi 0,6 e 0,7 ml, respectivamente. Então, fazendo os nossos cálculos para a determinação de cálcio, o que nós fizemos? Nós pegamos o volume gasto nesta amostra, diminuímos do volume médio utilizado pelo branco, que foi a titulação de água destilada, multiplicamos pelo fator de correção, pela concentração de EDTA, pela massa molar do cálcio vezes 1000, para corrigir então as nossas unidades, e dividimos pelo volume da amostra. Então, esse cálculo nos deu em cada uma das amostras um valor de concentração de cálcio. Realizando a média, nós obtivemos 0,856, num desvio padrão de 0,214, para a concentração de cálcio para a nossa água de abastecimento. Para o nosso efluente, nós obtivemos na titulação volume gasto de 2,3 e 2,1 para cada réplica de efluente. O volume foi 100 ml. E então realizamos os nossos cálculos, né, diminuindo do volume gasto na titulação do efluente menos o do branco. Multiplicamos pelo fator de correção, pela concentração do EDTA, para obter a concentração real de EDTA, vezes a massa molar do cálcio, vezes 1000 para a correção da unidade, obter em miligrama por litro, e dividimos pelo volume da amostra. Fizemos esses cálculos para as duas réplicas, realizamos a média, então obtivemos uma concentração de cálcio de 7,491, num desvio, então, mais ou menos 0,4281. Então, essa foi a nossa determinação de cálcio. Para a determinação do magnésio, então, eu coloquei aqui a massa molar do magnésio, que agora nós vamos precisar para os nossos cálculos, né? E como que a gente faz este cálculo? Então, a dureza de uma amostra está associado à presença dos metais alcalinos terrosos, né? Então, cálcio, principalmente a presença de cálcio e magnésio. Então, a dureza é como se a gente somasse a presença de cálcio e magnésio. Então, para a gente fazer a determinação do magnésio, a gente vai ter que fazer a diferença entre as amostras gastas, entre os volumes gastos na titulação que nós tivemos para a dureza e para o cálcio. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um volume gasto na amostra de água lá para a determinação da dureza, certo? Utilizamos o volume de 1 ml, porque fazendo a média, né, ia ficar 1,05, e não, nós utilizamos o valor de 1 ml. Descontamos o valor do branco, 0,9, menos a diferença do volume gasto de solução de EDTA menos o branco na segunda titulação, que foi a do cálcio, vezes a concentração, o fator de correção, vezes a concentração de EDTA, vezes a massa molar do magnésio, vezes 1000, e dividimos pelo volume da amostra. Então, fazendo essas continhas, se vocês observarem, nós obtivemos valores negativos. Ou seja, pessoal, o que a gente conclui disso? Que a concentração de magnésio para as nossas amostras é 0. Então, a dureza presente que nós encontramos nas nossas amostras de água, ela se dá devido à presença de cálcio e não de magnésio. Então, o magnésio não está presente. Nós podemos dizer que a concentração é 0. A dureza presente nessa amostra associada à presença de cálcio. Não identificamos magnésio. Para o cálculo do efluente, a gente fez
a mesma coisa, né? Nós gastamos um volume de 2,3 e 2,1 de EDTA, né? Na segunda titulação. E para fazer os cálculos, então, nós pegamos lá o valor da dureza total do efluente. Então, mesma coisa, fazendo a média dá 1,45 lá da dureza. Então, eu peguei 1,5 menos o valor do branco. Tudo isso, menos o volume gasto de EDTA na segunda titulação, que foi 2,3, menos o volume do branco, vezes o fator de correção, vezes a concentração de EDTA, vezes a massa molar do magnésio, vezes 1000 para correção da unidade, dividido pelo volume da amostra, que foi 100 ml. Então, realizando esses cálculos, mais uma vez, nós obtivemos concentração negativa, certo? Ou seja, também para o nosso efluente, não detectamos concentração de magnésio. A dureza presente no nosso efluente está associada à presença de cálcio e não exatamente de magnésio. Correto? Então, o que nós podemos concluir e comparar com a literatura com base nesses nossos resultados? Então, se nós analisarmos a resolução do CONAMA 357 ou a resolução do CONAMA 430, elas não trazem valor como padrão de qualidade da água, acidez, dureza, cálcio, magnésio, né? Então, o importante da gente conhecer essas concentrações, acidez, a dureza, cálcio e magnésio, está associada a processos de oxidação ou de incrustação nas tubulações que fazem o transporte desse efluente. Então, uma acidez muito grande pode provocar oxidação e uma dureza muito grande pode provocar incrustações na tubulação, certo? E prejudicar o transporte. Agora, a Portaria 2914 de 2011, que é a portaria de padrão de potabilidade da água, no anexo 10, traz que para as amostras de água, então como padrão de potabilidade de água, nós temos que a dureza total deve ser de até 500 miligramas por litro. Então, se a gente comparar os dados de dureza que nós tivemos para as nossas amostras de água, né, então, em média 1,603 miligramas de carbonato de cálcio por litro, nossa amostra, então, está enquadrada, né, está de acordo com o padrão de potabilidade apresentado pela Portaria 2914 de 2011. Também o nosso efluente não apresentou grande acidez, também não apresentou grande dureza, né? Então, tanto a nossa amostra de água quanto a nossa amostra de efluente não apresentará problemas relacionados à oxidação e à incrustação nas tubulações utilizadas para transporte dessas nossas amostras. Espero que vocês tenham gostado de mais essa prática. Até mais!